a Nike lançou uma campanha de marketing agressiva e assim vista com 3 olhos, não são com 2, 3 olhos. No final de 24, ela lançou uma campanha dizendo vencer não é para todo mundo. Vencer não é para todo mundo. Mas a primeira coisa que nós precisamos é... O que é vencer exatamente? O que é vitória para você? Então, é o seguinte, olha, eu vou vender, eu tenho uma fábrica que a capacidade dela é essa, assim, a minha batida é essa. Eu vou ficar aqui. Uhum. Diferente de, por exemplo, Apple, de Gillette, que são os caras que estão descolados. Você tem vários barbeadores descartáveis, tá? Mas o Presto Barba, todo mundo virou nome. Sim. Colgate, é Omo. o top of mind, né? Tá na cabeça do cara. Ninguém fala assim, tem uma brincadeira de um jogador. Tu não fala de... tu fala o produto, né? A marca. Tu não fala de um detergente, tu fala da Limpol. Tu não Exato. fala de uma página, tu fala da Colgate. Exatamente. Vamos comprar uma Colgate? Exatamente. Né? As marcas que ficam. Sabe, vira referência e assim a coisa acontece. Né? A Gillette, como a Apple com o iPhone, né? Olha, os caras eles investem cada dia mais em cremes para você fazer esses loção, os aftershave, e barbeadores com 2, 3 lâminas, e é imbatível o que o cara faz. Porque eles estão perdendo clientes para eles mesmos. Porque eles estão pensando em novas formas de geração de receita. Porque eles não vão ficar apenas um produto. Não dá para acreditar que um produto ele vai ter uma vida longa e próspera todo o tempo. Ad eterno. Ad eterno. Então, as empresas têm que estar preparadas para isso. Aí entra o gancho. Eu sou um toyotista. Na Toyota, eles começam... Existe 40 equipes de projeto. Uhum. De P&D, pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Os caras estão projetando o carro... de 66. Claro que é conceito. Sim. Entendeu? Eles não pensando, tipo assim, né, eles não chegaram na roda, que esse carro vai levitar sobre eletromagnetismo, supercondutores, não se sabe ainda. Ele vai ser motor a combustão? Eu acho que não. Ele vai ser elétrico? Não, ele vai ser magnético. Ele vai ter esse carregador que hoje é uma limitação da autonomia dos veículos, né? Com exceção do híbrido, que ele próprio gera se alimenta de energia elétrica através de rodar com o motor a combustão. Mas vai ser pela torre de Tesla, né? Entendeu? Que, tipo assim, vai quebrar as empresas de fio de cobre, né? Parar a mineração de cobre ao mínimo minimorum, né? Ou seja, você vai recarregar com o próprio contato da Terra por eletromagnetismo. Tesla disse que fez isso nos anos 20. Então, já tem gente, ele tem equipe do 40 à frente, 39 à frente, que pegou, esse ano entrou o de 40, passou para ele, começou a discutir, né? Lá no conselho. A estratégia, né? Tá, mas vai ser eletromagnético? Acho que eu vou começar com eletromagnético. E vai descendo, 40, 39, 28, até... esse ano, aí do ano próximo, começa a entrar no chão de fábrica com os caras. Nós temos que preparar 2 anos antes, se for muito disruptivo, nós temos que montar uma linha diferente para a grade do produto tal. Né? Onde chegamos nisso? Inovação tem um custo violento. E ela é retorno médio e longo prazo. Nesse gancho é que nós temos, a FINEP gosta do tal dos ICTs, Instituto de Ciência e Tecnologia. Ou instituições científicas e tecnológicas. E aí... a gente bate na premissa e fala, se abortar a academia, vai dar ruim. Então, tipo assim, tem que ter um pé na academia. Não precisa ser necessariamente o seu, mas alguém da equipe tem que estar com o pé lá dentro. Alguém tem que estar lá dentro. Senão vai dar ruim mesmo. Muito bem. Agora entramos naquela brincadeira que a gente diz, olha, Cristo, o avatar, o santo, o Deus, enfim. Respeito laico, né? Sim. Ele multiplicou pães. Ele multiplicou o vinho, ele multiplicou o peixe. Trazendo para os nossos dias, tropa de elite, se você quiser sorrir, você tem que fazer sorrir. Ou seja, para eu criar, eu preciso criar de alguma coisa, de algum lugar.
Muito bem. Esses berçários, entende? Que eu vejo, volto de novo. Existe muito entrave no local. Então, percebemos que nós precisamos fazer uma descarbonização da economia. Uhum. Mas toda a COP, a gente vê que o consumo de combustível fóssil está aumentando. A Índia, ao mesmo tempo em que ela disse que ia reduzir, ela bate recorde de consumo de carvão. A China, se você olhar a matriz energética da China, ela produz painel fotovoltaico e carro elétrico à base de combustível fóssil. Outras coisas que nos deixam, outros fatos que nos deixam assim curiosos, sobretudo nós gaúchos agora, me incluo, tá? Depois de décadas já sou gaúcho. Estamos como um impasse, um entrave de uma graninha de 27 bilhões a ser investido em Barra do Ribeiro, numa planta de celulose da CMPC. Empresa consolidada, que já opera em Guaíba há anos e tal. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: como é que nós vamos financiar essa inovação? Como é que nós vamos gestar essa inovação? O que eu percebo é que nós temos algumas entidades muito concentradoras, minha visão, muito distante geograficamente e documentalmente. Muitas vezes é aquilo que nós comentamos, a pílula anticoncepcional, o processo de criar a lâmpada, o micro-ondas, ou seja, você começa e o corolário, a ideia que vem acessória é que vinga. Quantos modelos, quantos MVPs eu tenho que chegar nele para achar o que realmente vai eclodir? E eu vejo isso dentro da descarbonização da economia e o não caminhar, esse distanciamento. Eu preciso de soluções locais. Hipótese. Por que é que eu tenho que pegar o álcool que é produzido no interior de São Paulo, levar ele para uma refinaria para dosar isso, para certificar, autenticar, para vender? Cara, solução local. Vende o álcool onde faz. A destilaria está aqui, bota uma bomba do lado. Pinga álcool aqui, toca dentro do automóvel do cara. Combustível verde. Não fóssil, renovável. O cara tem uma plantinha de produzir... O problema é que o cara produz óleo de mamona, biodiesel. O cara tem soja ali. Cara, põe a planta de biodiesel aqui, abastece onde? Ali. Por que isso precisa ir numa refinaria para depois voltar? Uhum. São esses contrassensos que a gente não consegue entender. A gente tem um problema gravíssimo hoje de saneamento básico. O marco do saneamento, que, na minha visão, eu trabalhei num grupo empresarial interessante, chama Solve, com soluções grandes nesse sentido de saneamento, resíduos e tal. E aí a gente vê o carvão de alta qualidade usado para filtrar. É uma bênção o negócio. Muito bem. Nós temos vários problemas de desmate, enfim. E podemos gerar o carvão, que é, em tese, renovável. O carbono que veio para dentro da árvore, ele é capturado pela planta que eu coloquei no solo. Então, ela capturou um carbono que estava na atmosfera para ela poder crescer. É química. Muito bem. Cadê os nossos pesquisadores? Cara, existe o carvão, ele custa sim, ele é provável, ele tem chance de acontecer. Aqui nós fazemos carvão para churrasco. Será que nós não conseguimos um carvão esse que custa 30, 40, 50, 100 vezes mais caro? Botar a tecnologia, ela existe. Eu tenho um pedacinho de terra aqui em Maratá, né, de onde tem muita produção de carvão vegetal para churrasco, etc, etc. Montenegro é o berço. Exatamente. E eu não vejo uma mobilização, tá certo? E a gente começa a tratar esse assunto, aí todo mundo diz, não, para,
Eu falei, cara, mas é o seguinte assim, ó, eu não estou dizendo que todo o seu carvão é passível disso, mas fazer um forninho experimental, entendeu? Porque para chegar... Testar. Exato. Existe um processo, não é a moda bicho, chucro, que vai fazer esse carvão, o Bioshark, que custa uma grana violenta. Sim. Mas é um forninho experimental. E conversei, não vou citar nomes, algumas entidades que fazem esse fomento e tal, mas aí eles podem dizer, cara, mas para alocar tem que vir um cara, tem que acessar um cara, não sei o quê. Olha, é tão longínquo, eu percebo isso na praxis. Tá? Nos grandes centros, aí é que eu digo o seguinte, tá? Onde está próximo do ICT, a coisa flui melhor. Tá? Mas eu, municipalista que sou, tá certo? Um município, vou citar um município que é referência, Campinas. Tá? Tanto em saúde, quanto educação, quanto tecnologia. Tá, vamos deixar por isso. Mas eu falo para o seguinte, cara, Maratá produz o carvão, eu tenho que trazer um cara que seja da galáxia para ver o carvão de Maratá. Ó, aqui não dá, ó, aqui não dá. Não, esse faz. Cara, esse tipo de descoberta, porque o carinha que está com o pé no chão ali, no carvão, no barro, cozinhando o carvão, ele não vai. Até porque é um trabalho insalubre, é um trabalho, entende? Tá? E todos nós temos as nossas escolhas, né? E meu ouvido está calejado de ouvir umas histórias assim, porque eu sou o 10º filho de uma família de 30 irmãos, eu fui o primeiro que fiz faculdade, aí depois fiz mestrado, doutorado, tem mais pós-doc, e estou aqui falando bonito, falo 4 idiomas e tal. Agora, e os outros 29 irmãos? Estão tudo lá com o pé no barro. Tu é um baita de um prodígio, um nerd, não sei o que tem, mas de afeto e de contribuição, me perdoa, tá? Vou encerrar por aqui a nossa prosa de nós dois, porque eu tenho umas coisas para te dizer assim que você não vai gostar. Entende? Cara, você viveu, você conhece a realidade. Você trilhou o caminho para a iluminação, entendeu? Então, você é um cara que não tem apóstolos, né? Você não dissemina, você não contagia, não reverbera. Eu vejo isso em tudo que encontro, você entendeu? E o cara é pós... Sabe, é aquela história. Sim. Ele tem uma... se botar os títulos que ele tem em cima da mesa, dá um troço desse tamanho. Tá, mas e você fez o quê das suas origens? Nada. Não devolveu. Não chegou, entende? Então, é aquela história, né? É o foguete que não deu marcha ré. Que não se recupera, entende? Então, ele foi. E é isso, essa trilha é que eu acho que faz todo sentido que a gente comece, de alguma forma, a engrossar o corredor para que mais gente encoste. Eu sei que é uma coisa muito pessoal, que a genialidade também não é brincadeira. Sim. A gente conhece e sabe que o mau humor... é grande. Entende? E, às vezes, o ciúme é complicado. Então, eu acho que essa trilha e depois o nosso sistema de registro de marcas e patentes, ele é doentio. Complicado demorado. Eu falo porque as marcas que eu tenho do podcast, do Instituto e do Terridor, que é o título das pessoas, se a gente não registra, a gente perde. Então, daqui a pouco, inventam e a gente acaba se lascando. Ainda mais em tempo de internet, né? De web. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, assim, você pede uma consulta, demora 5 anos para te dar um retorno. Às vezes 10. Até 10 anos. Pelo menos 5. Antes disso, não espere. Não espere. E o mais interessante... Só se for patente verde. Aí vem 5 resultados. Senão... E aí... Mas para comprovar a patente verde é muita documentação. Não, aí você a burocracia é grande. Para poder fazer o registro de uma coisa, você começa morrendo em R$400. Não sei. Sim. Isso, o simplório, tipo assim, né? O standard pobre é R$400. Para um cara que está tirando financiamento da família, dos amigos e dos tolos, vendendo almoço para comprar janta, e não sabe se vem, ele não tem o Rzinho do trademark, de 5 anos, pode ser que não venha. Essa trilha, sabe, é que eu penso
que a gente poderia? Aí eu te pediria, da sua experiência de município, de território, né? E de governo de estado, né? Essa trilha, lubrificar, alargar esses horizontes para que ficasse mais fácil esse apoio e esse acesso a esses, não só recurso, dinheiro. Política, né? pública. Exatamente. Sim. Exatamente. Qual que seria assim, uma grande virada, por exemplo, para poder tocar? Eu vejo que muitas prefeituras começaram a criar secretarias com a própria nomenclatura e trazer técnicos para ocupar essas secretarias. É um grande movimento. Né? Novo Hamburgo foi um exemplo disso. Né? Então, Novo Hamburgo, a cabeça do prefeito ao selecionar os secretários foi que cada secretário tivesse não só a formação, mas a experiência técnica para poder gerir aquela pasta, né? Sim. Então eu sou uma pessoa que tem experiência técnica, Sim. né? Não foi uma indicação política, mas sim foi um convite pela experiência técnica que eu já tinha na área de inovação, na área de desenvolvimento econômico, para poder ser mais fácil de entender como funciona, né, o usuário daquela pasta, no meu caso, dos empresários, né, e poder fazer políticas públicas assertivas. A partir do momento que tu tem uma pessoa técnica liderando uma secretaria, que é um movimento muito louvável, né, de escolha política, é aonde aquele cara vai, ou aquela pessoa vai conseguir entender a dor muito mais real da persona ao qual ele atende, né? E vai conseguir trabalhar políticas públicas que sejam assertivas para sanar aquela dor. Então, eu acho que esse já é um bom começo. Sim. Lógico, a segunda questão é, independente se for uma pessoa técnica ou não, em frente à secretaria, se a pessoa ela for uma pessoa que queira, né, se entregar, aberta e que queira se entregar ao extremo, ela também tem esta opção de ir até o público final e tentar entender qual é a dor. Só que, lógico, a gente precisa levar em consideração que a dor de uma pessoa, às vezes, não é a dor do todo. Nós vamos ter que, enquanto gestores públicos, analisar a dor do todo. Nós não vamos conseguir agradar todos, mas nós precisamos agradar a grande maioria, porque a política pública ela é feita para acesso a todos. Exato. Ela não é feita para uma pessoa ou outra pessoa. Ela é feita uma política pública que consiga abarcar todos os tipos. Diga-se a política pública que a gente criou no passado, que se chama Investe NH, que é uma política de incentivo, né, de atração e de retenção de empresas no município de Novo Hamburgo. E ela é uma política que, através dela, a empresa pode acessar as questões tributárias, as questões financeiras, as questões de logística, as questões de qualificação profissional. Dentro desta política, a empresa, né, a pessoa final, o CEO da empresa, pode dizer, eu preciso de qualificação técnica, mas eu também preciso de um apoio logístico. E ela vai poder solicitar isso através dessa política. E essa política ela é aberta para todos os tipos de empresa, comércio, serviço, indústria, pequena, média, MEI, grande porte, porque ela precisa ser acessível a todos. E ela precisa ser desburocratizada também. Porque senão vai chegar que nem um INPI, que é o INPE, que em 10 anos tu não consegue nada, praticamente, né? E até 10 anos, muitas pessoas tentam usar marcas parecidas com a tua para poder tirar do papel. Olha, né? E às vezes te vendem umas facilidades, né? Exatamente. Não, porque existem agências que elas entram contra a sua marca, o seu registro, e falam, não, mas é aqui, ó, eu trabalho com... Como é que é? Você está questionando o meu registro e agora você quer... O registro anterior é o teu, né? Essa é a validade. Meu Deus, é terror. Daiana, eu gostaria, agora assim, bem território, né? Novo Hamburgo, a capital nacional do calçado. Algo que depende fundamentalmente de mão de obra. Pois é. Eu te pediria para um painelzinho rápido, né, de Novo Hamburgo hoje com IA. Tá? Novo Hamburgo que passou um estágio fornecendo para o polo calçadista da China. Muita gente boa foi para a China e trabalhou daqui para a China, enfim. Né? Onde o oásis da manufatura está lá, enfim. E
Novo Hamburgo hoje caminha para onde? Pelo menos assim, as sensibilidades, o que seria, tipo assim, né? Olha, eu te pediria assim, se tivesse uma proposição, olha, faça um evento direcionado para atração específica de algum setor da economia. Né? Então, nós temos os campeões, os fármacos, enfim, apenas um exemplo. O que é que hoje o município de Novo Hamburgo tentaria ou pensaria ou está se movimentando, se arregimentando os seus esforços, a sua comunidade técnica, as suas ferramentas, né, os seus organismos de apoio ao empresariado, fomentando isso? Nós temos hoje, ano passado nós lançamos um programa chamado Aliança para a Inovação. Esse programa ele foi criado para nós podermos, no coletivo, identificarmos quais são as áreas estratégicas do município de Novo Hamburgo. Porque nós tínhamos estudos, alguns mais velhos, 2018, 19, 20, porque esse estudo ele muda a qualquer tempo, né? Diga-se pela pandemia, diga-se pela enchente, Nazaré. Diga-se pela taxação, a cada momento com um fato novo, o estudo muda, né, de lugar. Fique muito à vontade. Fique muito à vontade, né? Se quiser falar sobre a nova tributação, o novo Código Tributário brasileiro. Fique muito à vontade. Nós, então, no ano passado, lançamos esse programa para que, junto com a Quádrupla Hélice, governo, universidade, empresas, startups e a sociedade, pudéssemos, no coletivo e baseado em dados, tentar entender qual é a lógica, né, e qual é o potencial do município de Novo Hamburgo para a atração de novas empresas. Ou seja, onde nós deveríamos colocar forças para que nós pudéssemos atrair empresas para cá. Sim. E para que essas empresas elas dessem conta de poder somar com as que já existem aqui, mas também que elas pudessem ser estrategicamente muito bem pensadas em função da reforma tributária. Vir e fortalecer, né, o ecossistema já. Exatamente. Nós tivemos embasamento do próprio Sebrae, nós tivemos aí embasamento de vários dados, né, científicos e também de pesquisas que haviam sido feitas pela Fundação CERT, por outras fundações ali, pela Numeric. Então, tudo isso foi usado como base. Sim. Naqueles estudos que nós fizemos ao longo do ano e finalizamos em novembro, foram identificadas algumas áreas. Nós somos ainda a capital nacional do calçado. Somos, porque nós concentramos o maior cluster calçadista aqui. Então, nós temos as maiores e uma quantidade muito grande de indústria química, fornecedoras do calçado, componentes para calçado, ateliês. Então, assim, a gente pode não ter empresas calçadistas no município de Novo Hamburgo, né? Muitas empresas que estejam produzindo calçado aqui. Produto acabado saindo aqui. Isso, o produto final saindo daqui. Mas nós temos as maiores fornecedoras das indústrias calçadistas em Novo Hamburgo. Então, nós temos um grande cluster calçadista bem identificado aqui dentro do município. Então, não se esvazia a ideia de que ainda somos a capital nacional do calçado. Mas, além disso, nós temos outros muitos potenciais, como, por exemplo, o Health Tech. Nós temos aí 4 hospitais. Dr. Clean, Unimed, Hospital Geral e ainda o Hospital da... Dr. Clean, Unimed, Hospital Geral e o Hospital Regina. Né? São 4 hospitais numa cidade de em média 240 mil habitantes, e é uma cidade, uma das 5 cidades maiores do Rio Grande do Sul, com uma concentração muito, né, assim, similar pela quantidade de habitantes do que é Porto Alegre. Né? Então, nós temos uma potência muito grande de trabalhar na área de Health Tech e de trazer empresas que suportem, né, ou que sejam fornecedoras da área de Health Tech. Nós temos aí uma concentração muito grande de instituições científicas tecnológicas ou de universidades. Então, nós temos aí NH, Fevale, FTEC e outras, né? A Unicinos já é São Leopoldo, né? Mas olha... Mas assim, nós temos aí uma concentração muito grande só em Novo Hamburgo de muitas instituições científicas tecnológicas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento. Então, nós precisamos ter algo que suporte, ou empresas que suportem a necessidade destas universidades de se manterem aqui, ou que tenham empresas que precisem de recursos humanos qualificados para poder as universidades formar mão de obra que já entre no mercado de trabalho.
Além dessas duas, nós temos a indústria química muito forte, né? Em especial para a área calçadista, mas também em especial para muitas outras áreas. Desenvolvimento de novos materiais que são aplicados na área calçadista, na área de moda, em outras áreas aqui. Então, nós, assim, pensamos em muitas áreas de atuação e nos debruçamos em começar em 4 áreas. Essas 3 e mais a área de startups e novos mercados, né? De trabalhar com a potência de criar startups com produtos assertivos para poder sanar toda essa indústria que a gente... ou essas empresas que já estão hoje aqui no município de Novo Hamburgo. Esse trabalho findou em novembro e nós decidimos que esse trabalho, então, seria recomeçado neste ano de 2026 e aí com um grupo de quádrupla hélice ainda, mas juntando forças com o movimento Vale Inovador, que era um movimento que o Sebrae já criou há mais de 10 anos, né, aqui. Então, nós juntamos forças no início desse ano e estamos trabalhando junto com o Sebrae, junto com todos os parceiros da academia, do poder público, das empresas e também da sociedade, CDL, Sindilojas, ACI, junto com eles, para a gente constituir o ecossistema de inovação do município de Novo Hamburgo, tornar ele consolidado e, através desse ecossistema, a gente possa conseguir identificar qual é o potencial, né, de áreas que nós precisamos casar esforços, pensando em reforma tributária, pensando em suportar, ou melhor, cooperar com as empresas que tem aqui, não competir com as empresas que tem aqui. Canibalizar as empresas. Isso, e também pensar que isto é uma política pública. O governo tem a obrigação de fazer políticas públicas que tenham condições para todos. Mas essas políticas públicas, elas não precisam ser pensadas apenas pela cabeça do governo. Elas precisam ser pensadas no coletivo. Então, em criando esse ecossistema de inovação, em criando as áreas estratégicas, aí vem o governo, nessa coletividade toda, pensar numa política pública que dá conta de tudo isso, de atrair essas empresas e fazer com que entre sim mais recurso para o município para investir em saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, porque se o município de Novo Hamburgo tiver suportado ou tiver ok em todas essas áreas, teremos mais empresas morando aqui e isso é benéfico para a reforma tributária, para a atração de investimento para o município por causa do consumo. E também teremos mais empresas empreendendo no município de Novo Hamburgo, porque se morar aqui é bom, se a saúde é bom, se o saneamento básico é bom e se eu tenho segurança, eu moro aqui. E se nós for olhar o viés da reforma tributária, ou as pessoas vêm para cá para consumir no meu município, ou as pessoas moram aqui para comprar no e-commerce, mas taxar aqui para o município de Novo Hamburgo para o recurso ficar aqui dentro. Então, esse é o pensamento que a gente está tendo hoje para poder trabalhar essa questão de atração de novas empresas. Maravilha. Bom, tudo que é bom, mas tem uma hora que chega ao fim, né? Sim. Agradecer muito. Hoje, nós conversamos com a secretária Daiana de Leôncio Monzon, que nos propiciou uma visão macro de uma economia pujante como a de Novo Hamburgo, que já foi muito maior a nível de expoente, a nível de Brasil, a nível de mundo no setor coureiro calçadista. Esse revés é sentido mundialmente pelo grande player, né, na segunda metade, né, na segunda década do século XXI, do que explodiu a capacidade produtiva da China para produzir tudo, né? Então, isso não foi só sentido em Novo Hamburgo, isso foi sentido no globo. As cadeias logísticas cada vez mais consolidadas, a busca por custos derivados, ou seja, produz isso fora que fica melhor e em escala maior, enfim. Mas vimos, né, as iniciativas e o pensamento de alguém que já esteve numa seara das 28 regiões dos Coredes do Rio Grande do Sul, tem uma visão, porque fica muito, mas inovação, o pessoal só fala em indústria, em chão de fábrica. Não. Essa é uma visão de quem já teve o clamor do agro, de um estado forte,
não é? E que passa por grandes desafios de competição. Exatamente. E efeitos climáticos. Eu só tenho a agradecer a Dayana por essa brilhante, vou chamar de apresentação. É um painel que a gente faz aqui para que as pessoas entendam que as soluções, ou seja, os caminhos para as soluções de Novo Hamburgo partem da mesma trilha, da mesma rodoviária aeroporto que Novo Hamburgo. Cada um vai traçar a sua própria trilha. Não existe trilha comum para todo mundo. Não. Mas existem parâmetros, indicadores, capiais, como o pessoal costuma dizer, que na minha terra capial é um cara da roça. Né? Os indicadores que você precisa respeitar, polir, ajustar cada vez melhor para que você sempre corrija a rota e não pare nunca. Dayana, muito obrigado pela sua participação.